Olha só, a gente vai mergulhar numa história que tem mais de 2.500 anos. É uma história de reconstrução. Mas assim, esquece a ideia de que é só sobre pedras e cimento. O que a gente vai ver aqui é aquela mistura complexa de alegria e tristeza que aparece quando um povo tenta, sabe, construir um futuro em cima das ruínas do passado. E é exatamente essa pergunta que vai guiar a gente. Pensa bem, o que será que acontece quando a alegria e a tristeza são tão, mas tão fortes, que o som delas vira uma coisa só, que não dá mais para diferenciar? É um paradoxo, né? E é isso que leva a gente para o centro de tudo: a memória, a esperança e o desafio gigantesco de reerguer o que um dia se perdeu. Então, vamos lá. A nossa história começa com uma jornada. A gente está falando de um povo inteiro que, depois de gerações no exílio, finalmente volta para Jerusalém. Eles não voltam à toa, não. Eles estão unidos por uma missão. Uma missão única e muito, muito poderosa. Para a gente entender bem o peso disso, é preciso parar e imaginar. Pensa num povo que ficou muito tempo longe de casa, no exílio. Esse retorno para Jerusalém não é uma viagem qualquer, de jeito nenhum. É muito mais. É a chance de recuperar uma identidade, de se reencontrar com a própria terra, com a própria história. E aqui vem um detalhe que é crucial. Eles não se juntaram como um monte de gente perdida, cada um por si. O relato original diz que eles se reuniram como um só homem. Essa imagem é poderosa demais, né? Mostra uma unidade, um foco compartilhado, que é algo raro de se ver. Era todo mundo na mesma sintonia. Tá, mas e aí? Chegaram. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? A gente poderia pensar que foi construir casas ou muralhas para se proteger, certo? Mas não. A prioridade foi outra, bem diferente. Antes de qualquer coisa, eles precisavam restabelecer o coração da vida espiritual deles. E quem estava na liderança eram Jesué e Zorobabel. E a primeira atitude deles foi essa aí, reerguer o altar. E olha, aquilo era muito mais que um monte de pedras. Era um símbolo fortíssimo de continuidade. Era como se eles estivessem dizendo, apesar de tudo, do exílio, da destruição, a nossa fé e as nossas tradições continuam vivas. E não perderam tempo. Assim que o altar ficou pronto, já retomaram os rituais, celebrando uma das festas mais importantes para eles. E o que deixa tudo isso ainda mais fascinante é a motivação dupla que eles tinham. Pensa só. De um lado, a fé, aquela devoção que os movia. Mas, do outro lado, tinha o terror, um medo real dos povos que viviam ao redor. Então, reerguer aquele altar foi ao mesmo tempo um ato de fé gigante e uma demonstração de resiliência num lugar que era super hostil. E olha que importante. Tudo isso que a gente falou aconteceu antes mesmo de colocarem a primeira pedra da fundação do templo. Ou seja, a construção do altar foi um primeiro passo, uma preparação, mas que era absolutamente essencial para tudo que ainda estava por vir. Bom, com o centro espiritual deles restabelecido, agora sim era hora de começar a próxima fase, a partir da logística e do trabalho braçal mesmo para reerguer o templo. E reerguer um templo não é uma tarefa nada simples, né? Exigiu uma operação gigantesca. Eles tiveram que pagar pedreiros e carpinteiros, tiveram que negociar com outros povos, trocando comida por material e ainda importar toras de cedro lá do Líbano. E o ponto-chave: tudo isso só foi possível porque eles tinham uma autorização oficial de Ciro, o rei da Pérsia. Sem isso, nada feito. Foi então que, no segundo ano depois do retorno, a obra finalmente começou para valer. E quem ficou responsável por supervisionar tudo? Os levitas, que era a tribo sacerdotal. Isso já mostra pra gente que não era uma construção qualquer. Era uma tarefa sagrada, que tinha que ser feita com muita ordem e um propósito religioso bem claro. E agora a gente chega no clímax emocional dessa história toda. É o momento em que a comunidade inteira se reúne para celebrar a colocação dos alicerces do novo templo. Esse momento é carregado de simbolismo. Lançar a fundação de algo é um ato de fé no futuro, né? É uma promessa de que algo novo e estável vai nascer ali. E a cerimônia que veio depois, bom, ela liberou uma onda de emoção que estava guardada há tempo demais. Tenta visualizar a cena. Os sacerdotes, com suas roupas de cerimônia, segurando trompetas, os levitas, com os símbolos marcando o ritmo. Era um cenário grandioso, sabe? Tudo preparado para um momento de louvor, de celebração coletiva. E no meio de tudo isso, eles cantavam uma canção. Era uma letra simples, mas cheia de significado. Ele é bom,
O seu amor por Israel dura para sempre. Era uma declaração de fé, de gratidão depois de tudo o que eles passaram. Era a música que unia todo mundo ali. Só que, no meio dessa festa toda, acontece uma coisa muito forte, um conflito de emoções. De um lado, os mais jovens. Para eles, era pura alegria, pura esperança no futuro. Mas do outro lado estavam os mais velhos, aqueles que lembravam da glória do templo antigo. E para eles, ver aquela nova fundação, talvez mais simples, trouxe uma tristeza profunda. Então, de um lado, gritos de alegria, do outro, choro alto. E o resultado disso tudo é essa cena inacreditável. O barulho era tanto, a emoção era tanta, que ninguém conseguia mais saber o que era grito de alegria e o que era som de choro. Imagina só, os dois sons se misturaram numa coisa só, tão alta que dava para ouvir de muito, muito longe. Um som que carregava tudo junto, a esperança pelo que viria e a dor pelo que ficou para trás. E no final, essa história deixa uma pergunta no ar. Uma reflexão que serve para qualquer época. Quando a gente está construindo o futuro, como é que a gente faz para honrar o passado? Como equilibrar a empolgação com o que é novo, com respeito e às vezes com a dor por aquilo que já foi? É uma pergunta que com certeza continua muito relevante hoje em dia.